Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Jogo Aberto da Band, galera. Trazendo debates quentes, tudo isso sobre a vitória esmagadora do Mengão na Libertadores. Galera, 4-1 e poderia ter 5, 6, 7, 8 até 10, porque os meninos estavam inspirados ontem. Independente de Medellín, ficou sem ação em campo. Mas ela, Renata Fã, deu aula como sempre. Ela é a maior defensora do Mengão e, claro, o Mengão está em alta. Segue o líder na Libertadores. Vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa seu like, lembrando de deixar os créditos aí, galera, para a Band. Vamos pro vídeo. Sextou e sextou geral. O Flamengo segue a todo vapor na Copa Libertadores. O malvadão atual campeão atropelou o Independiente Medellín por 4-1 no Maracanã e terminou a primeira rodada na liderança geral. Já na batida da Libertadores, Cicinho, bom dia pra você. O Flamengo passou por cima do Medellín e conseguiu uma bela vitória em casa. O torcedor ficou satisfeito. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O Flamengo até flertou ali no início, né? Sofreu um empate, mas depois foi o Flamengo que todos nós esperamos e queremos ver ao decorrer da temporada, né? Um Flamengo que tem a bola, um Flamengo que é consistente e um Flamengo que gosta de fazer gols. Eu não quero ver esse Flamengo não, Cicinho. Quem? Esse Flamengo aí ganhando, você quer ver? Eu quero. Ronaldo Giovanelli. Bragantino e Galo ganharam na Sul-Americana, mas sem muito brilho, sem muito ganhar. Ganhou fora de casa e agora goleou em pleno Maracanã. Até se assustou 1-1 no placar, depois virou 4-1, fazendo rodízio de atletas, pensando no Brasileirão e no Bahia, e líder do Grupo A e líder geral. Para confirmar o favoritismo e defender o atual troféu, 100% de aproveitamento. O Flamengo por si só já é um time que todo mundo quer jogar contra, quer mostrar desempenho, mas a gente ganhou a última Libertadores, então tem um gostinho a mais. Quando eles entram contra a gente, eles querem dificultar o máximo possível. A noite não era colombiana, nem mesmo se o jogador colombiano vestisse vermelho e preto. A chance desperdiçada por Carrascal logo com 3 minutos calou o Maracanã. É um jogador com muito talento, mas com certeza que ele neste momento não vive o seu melhor momento, não é? Por expulsões, por as coisas não estarem a correr bem, mas isso não foge da qualidade que ele tem. Sorte do torcedor que, com uma constelação em campo, a chance não faria falta. No segundo ataque da partida, Paquetá, com frieza, já balançou a rede. 1-0. O terceiro gol do Meia nos últimos 6 jogos, o primeiro na Libertadores. Passa um filme na cabeça de tudo que eu passei, né, pra estar vivendo esse momento, então muito feliz, gratificante demais. Lembra que a noite não era colombiana? De certa forma, foi. Carrascal deu bobeira e ajudou os compatriotas. Serna serviu Ione Gonzalez, que deixou tudo igual, 1-1. Coube aos ídolos chamarem a responsabilidade. Resposta rápida. Arrascaeta cruzou e Bruno Henrique testou para a rede. Fim de primeiro tempo, 2-1. Mas o placar não se manteve por muito tempo. Foi só o Flamengo voltar do intervalo para BH retribuir a assistência. Em tabela, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta ampliar. 3-1. Pintou a chance do quarto. Carrascal na cobrança de falta e Léo Pereira de cabeça para a rede. Só que nas linhas traçadas, impedimento no momento do passe. Não valeu. Até que ao apagar das luzes, a bola caiu nos pés de quem sabe. Pedro, o 6º maior artilheiro da história rubro-negra, ampliou. Fim de jogo, Flamengo 4, Independiente Medellín 1. Todos esses jogadores têm uma história dentro do clube, são jogadores extremamente identificados com os valores
do clube, o saber do peso da camisola, o saber que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade. Vivendo o melhor momento na temporada, o rubro-negro chega a 4 vitórias consecutivas. Na Libertadores, 100% de aproveitamento, 6 pontos somados e a liderança isolada do Grupo A. Com certeza, essa sequência de resultados positivos é muito importante para aquilo que vem pela frente, para o ano inteiro, e a gente espera que a gente possa seguir ganhando força e assim fazendo os resultados. Agora a atenção se volta ao Brasileirão e a caça ao líder. Domingo, os cariocas recebem o Bahia aqui no Maracanã, na tentativa de encurtar a distância para o Palmeiras. Com essa ótima vitória, bem confortável por 4-1 no Maracanã para cima do Independiente Medellín, o Flamengo foi a 6 pontos, está 100%, e aí nos critérios tem a liderança geral depois dessa segunda rodada, seguido pelo Estudiantes com 4, o Medellín ficou com apenas 1 ponto e o Cusco ainda não pontuou. Ronaldão, como é que você vê a evolução do Flamengo comandado por Leonardo Jardim? Um time que, pela qualidade do seu elenco, tem feito aquela gestão de minutos, física, tem reorganizado a equipe. Essa que é a parada que você acabou de falar agora. É um time que está preparado para todas as competições aí. Muitas irão sofrer com inúmeras competições, só que o Flamengo tem peça para isso, para dar e vender aí. Estão até falando de algumas saídas de alguns jogadores, porque o grupo além de estar acima dos demais, tem um grupo forte, jogadores de seleção brasileira e outras seleções. Um goleiro espetacular também, que quando a bola não pega nele, Cichinho, ela pega no travessão, velho. Isso que é sorte de goleiro. Então, o Flamengo tem todos esses ingredientes que faz a diferença no final. Chega todo mundo inteiro, porque todo mundo já está jogando, todo mundo está aparecendo pro treinador. Olha o tapa que ele deu na bola, esse goleiro do Flamengo também, vou te falar, esse cara é Eu não tô gostando do Rossi, não. Você não tá gostando, Titi? Não. O Cicinho. Tem atrapalhado a vida de muita gente? Não, é assim, o Rossi debaixo das 3 traves ali é espetacular. Só que eu acho que ele tá querendo aparecer muito com a questão do pé. Ontem ele deu muitos lançamentos e errado. Será que não é uma recomendação do treinador? Mas é isso, a questão é essa, né? Obviamente acredito que seja. Vimos isso com o Hugo Souza e o Diniz, né? Ele jogando mais com os pés. Tudo bem, ele tá mas. Tentando, Xixi, você quer achar defeito? Tá, mas o Flamengo, olha o tanto que o Flamengo é mais perigoso e menos previsível quando a bola passa pelo pé dos jogadores que conhece. Paquetá, Arrascaeta, Bruno Henrique. Aliás, o Paquetá jogou muita bola ontem. Que partida do Paquetá. Então, o futebol muda. No primeiro tempo, quando o Flamengo sofreu o gol de empate, o Rossi começou a lançar algumas bolas, tentar fazer ligações diretas e não estava dando certo. Se ele jogasse muito com os pés, se o nome dele seria Arrascaeta. O nome dele não seria Rossi, por seria isso que eu tô Paquetá. falando. Se o Rossi é goleiro, que vá pegar a bola. Ele tá não ajudando na construção, Cicinho. Agora o Rossi tá toda hora querendo a bola no pé. Não, pra você fazer um prédio, Cicinho, você tem que ter o quê? Tijolinho. Eu prefiro a bola passando no pé dos jogadores que conhecem. De ontem teve chora-coração com o Ione Gonçalves? Não tem. Porque o Flamengo passou um susto na partida, que foi esse 1-1, e depois ele deslanchou com tranquilidade, até com um gol que não foi validado, enfim. Edu, foi um jogo do Flamengo intenso, de movimentação. Ele utilizou no segundo tempo outros atletas que entraram na partida já com uma condição boa e mostraram também que estavam preparados. Eu achei o Flamengo muito completo e muito consciente para um jogo de Libertadores. Renata, o Leonardo Jardim está fazendo no Flamengo o que fez no Cruzeiro. Aquele time intenso, aquele time que, na hora que sabe marcar em bloco baixo, sabe marcar também. E o bom e o bacana que a gente viu retornando novamente a dobradinha, né? O Bruno Henrique com a Arrascaeta. Né? Um dando passe para o outro finalizando, fazendo gol. Então isso acaba melhorando ainda cada vez mais a equipe do Flamengo, porque é uma equipe onde que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento. E quando cai no pé desses jogadores, é decisivo realmente. O Pedro entra, poucos minutos, vai lá e faz o gol. Né? Então você pega o Paquetá voltando a jogar futebol novamente. Então é uma equipe sim a ser batida no futebol brasileiro, até mesmo aqui no Sul-Americano, porque pelo elenco que tem. Então o Leonardo Jardim está conhecendo ainda seu elenco, está mudando bastante o time do Flamengo e está correspondendo à altura. Agora tivemos uma polêmica no segundo gol marcado pelo Flamengo, porque para muita gente no início da jogada
aconteceu uma falta do Paquetá, reclamada pelos colombianos, que não foi marcada pela arbitragem, a jogada seguiu e o gol acabou acontecendo. Eu quero saber se vocês teriam anulado esse gol por causa dessa falta aí, ó, o lance é exatamente esse, ou teriam deixado seguir e validado esse tento. Ronaldão. Então, aquele negócio do cara querer se jogar, matar a jogada, simular, isso aí não pode tapar nem pra ele cair, era pra ele continuar. Então o juizão tava deixando o jogo rolar e pra mim, simulação. E pra você, Cicinho, falta ou não? Não, eu não daria falta também, não. É normal o jogador tentar sentir o outro, tentar parar, mas não foi pra tudo isso. Não. Só lá do outro lado que acontece isso. E pra você, Edu? A verdade é o seguinte, se aqui no Brasil daria falta, os árbitros brasileiros deu pro Palmeiras, vai dar, tinha que dar. Palmeiras é pênalti. Pelo amor de Deus, sim. O empurrãozinho nas costas, o petelequinho que deu lá nas costas e... Pênalti. Mas peraí, depois no Palmeiras a gente vai falar, não foi só em cima não, foi embaixo, foi dois pênaltis. Tá. Agora, pra mim, eu também não marcaria não. Isso aí houve realmente o contato assim no pescoço, mas não pra o jogador cair para simular para trás. Olha, na Libertadores, os árbitros, eles marcam faltas pesadas. O que também é errado, mas é uma tradição já da competição. E um outro detalhe é que a gente sempre discute qual é o momento em que se inicia a jogada. Era porque ela estava longe ainda, até a bola chegar na produção do gol do Flamengo, muita coisa aconteceu e é uma distância, mas não tem isso na regra. Não se avalia quando começa a jogar. Não, e aí teve a convicção do árbitro também, né? Que o VAR chamou e assim, personalidade. Eu apitei, eu vou ficar com o que eu apitei, o que eu vi. Porque eu tô vendo o lance ali, eu tô vendo a intensidade, vocês estão olhando aí, estão me auxiliando no VAR, beleza. Só que vocês também colocam em câmera lenta. Eu vi a jogada como foi real, então assim, eu tenho minha conclusão. Parabéns ao árbitro, teve personalidade. Chamou a responsabilidade. E teve o gol anulado do Léo Pereira também. Aí tava um pouquinho, ele é aquela régua, né? Que aí todo mundo mas eu achei que esse tava mesmo. Não sei, mas a gente sempre fica em dúvida, não é? Sempre pode discutir também. Dúvida foi... Tá aí, vou mostrar. Bom. Cadê? Já vamos pro Palmeiras, só aí pra gente finalizar o assunto. Aí, tava um pouquinho. Tava um pouquinho. E depois aí o Pedro resolveu o cavanhaque, né? Deu tudo certo. O cavanhaque tava... Nenhum prejuízo pro Flamengo. Seguinte. É verdade. Não é só o Brás que tá não, viu, Alan? O homem também tá daquele jeito. Sextou, família. É isso. Vambora, Sport Center no ar. Vamos falar Flamengo, Palmeiras, Galo. Enfim, gol no final ali, né? Que salvaram as duas equipes aí de um burburinho, né? Não, Celso, meu querido? Salvaram. Mas ainda assim teve burburinho, né? Teve o Bernard fazendo assim, pra torcida. E eu quero, obviamente, falar sobre o Flamengo. O Malvadão tá de volta, né, Jailson? Foi bom. Ele não tá querendo empolgar. Posso dar a informação completa? Por favor. 1951, Sua Vida Me Pertence. Era o nome da novela. Vida Alves e Walter Foster deram o primeiro beijo na televisão brasileira. E foi aqui, Foi aqui. Por isso o Sport Center nesta sexta-feira está especial, amando como a nação rubro-negra também ama esse início do Flamengo na Conmebol Libertadores. Sim, a gente está vendo exatamente como foi então a vitória do Flamengo no Maracanã, a segunda nessa Liberta, Jailson. A segunda vitória é muito importante, né? Goleada, o Flamengo que, ao meu ver, não tinha muita dificuldade no primeiro tempo, até o Carrascal errar a saída de bola boba, né? E por isso, até falando com o Celso aqui no off, o Carrascal saiu vaiado, mesmo com goleada do Flamengo, o Carrascal saiu vaiado do Maracanã, mas o Paquetá novamente funcionando muito bem de segundo volante. Aquela conversa que a gente tinha ontem, sinceramente, estava numa resenha ali na redação, Bruno, para passar a palavra pro Celso também, quando tiver todo mundo 100%, o time ideal, jogo decisivo, não sei dizer, hein? Não sabe? Não sei. Bom, a gente pode perguntar já para a Glaucia, para o Fábio Luciano e também para o Cícero Melo. Mas teve esse empate aí da equipe colombiana, Celso. Mas claramente, para quem tinha assistido ao primeiro tempo com atenção, viu que isso era um ferimento leve. O Flamengo não precisou nem de 10 minutos, né, para chegar ao gol do 2-1 com o Bruno Henrique muito bem. Acho que, para além, obviamente, do Flamengo ter jogado tudo que jogou em diferentes modelos dentro da mesma ideia do treinador, né? Conseguiu sufocar, conseguiu acelerar, conseguiu ser um time que realmente mandou no jogo em todas as fases dele. O Flamengo ainda assim conseguiu poupar um ou outro jogador que sentia que não havia necessidade. O Pedro acaba entrando no final e faz o gol. Até brinquei com o Jailson na nossa abertura. Para mim, é óbvio
que essas coisas mudam muito rápido no futebol brasileiro, mas é o melhor futebol hoje do Brasil. Você olha e fala, o Flamengo tá jogando uma bola redonda, o Flamengo não tem... era um medo que eu tinha de ser um Flamengo essencialmente que esperaria o adversário. Ontem o Flamengo teve posse, o Flamengo jogou em transição, Flamengo 100% na Libertadores. É um bom ponto, então, também pra gente avaliar, né? E tudo isso que o Flamengo vem fazendo e vem jogando, então, nessas últimas rodadas do Brasileiro e também na Libertadores. Sim, claro, também teve ali a Arrascaeta, teve Pedro, teve Léo Pereira, o Flamengo também na jogada aérea. Sabe quem teve? Quem? Samuel Lino. Então. De novo, muito bem no jogo pelo lado esquerdo do Samuel Lino. Foi bem. E o Bruno Henrique de referência, só que de forma diferente do Pedro, né? Não jogando de costas, aproveitando a velocidade que ele tem. E aí, com o gol do Pedro, a goleada encerrada, a gente ouve, então, toda a repercussão da segunda vitória rubro-negra na Libertadores. Entramos muito bem no jogo. Infelizmente, um erro de perca de bola numa zona proibida, acabámos por sofrer o empate, mas depois acabámos por ter uma reação na análise que eu fiz da estatística. Acho que o adversário fez um remate ao gol. Por isso mostra aquilo que foi a nossa supremacia em relação ao jogo, uma boa vitória, conquistamos 6 pontos. Nós fomos na força máxima. A nossa força máxima é vestir a camisola, entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade e disponibilidade para conseguir os objetivos do clube. Muito especial o gol de hoje, se eu não me engano, acho que é meu primeiro gol na Libertadores. Era algo que eu desejava, então fui feliz ali em marcar e contribuir com a vitória. E, cara, esse elenco é maravilhoso, os caras trabalham muito. É bom ver de perto tudo que eles fazem para alcançar o objetivo. E eu espero que esse ano a gente possa alcançar mais uma vez. É isso, o Flamengo então nos últimos 6 jogos como mandante na Libertadores. São 6 vitórias em 100% de aproveitamento, então uma média de quase 2 gols por jogo, apenas 2 gols sofridos. Cadê a Glaucia, hein? É o que todos os dias a Vânia pergunta pra gente e a resposta está na nossa tela. A gente sai então exatamente do estúdio histórico da televisão brasileira e vai para um cenário também histórico, importante, um dos mais belos do país. Glaucia e Fábio Luciano, os dois repercutindo então a segunda vitória do Flamengo na Libertadores. Bom dia aí pra vocês. Bom dia, Bruno. Ótimo dia aos comentaristas, a quem nos acompanha aqui nesse Sport Center. Um beijo grande a todos neste belíssimo cenário, acompanhado aqui com o meu amigo Fábio Luciano para falar dessa vitória do Flamengo de ontem. Capita, bom dia, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Glaucia. Bom dia, Bruno, Jailson, Celso. Bom dia a todos. Uma noite mágica de Libertadores, né, para o Flamengo, se falando de Flamengo. Uma vitória, enfim, com maiúscula, né? Uma vitória maiúscula. A gente está num cenário lindo também, então combina muito, né, o que foi a noite do Maracanã ontem com esse cenário. E a gente com certeza vai analisar um pouco mais sobre o jogo. Faço o meu comentário baseado que o talento define jogos também, né, Glau? Acho que isso é importante. O Flamengo coletivamente ontem teve um jogo normal, na minha opinião, logicamente todo mundo cumprindo com as suas obrigações, mas o Flamengo também tem na sua qualidade técnica jogadores acima da média, né? Então a gente percebe isso no gol do Paquetá, a gente percebe isso na atuação do Arrascaeta, né, que teve uma atuação brilhante ontem, na minha opinião, foi o nome do jogo, com certeza, sim, conseguiu armar, conseguiu criar jogadas para os companheiros, conseguiu fazer gols. Então é isso, o Flamengo coletivamente bem, mas um Flamengo muito forte nessa questão individual técnica, porque tem jogadores para definirem jogos. Fábio, até nesse gancho do que você está dizendo, acho legal da gente ver, porque se esperava que o Jardim repetisse a escalação do que foi no fim de semana, os iniciais contra o Fluminense. Não, e ele vem com um time mudado, com 5 mudanças nesses iniciais, e aí assim, o Flamengo consegue manter um padrão, um estilo de jogo, e a gente consegue ver até potencializar algumas individualidades dentro desse coletivo. Um Flamengo que domina o jogo, a gente conversava aqui enquanto ouvíamos os companheiros falar que se usou muito ali de um jogo mais por dentro, fez por ali também o caminho do gol, enfim, mas com um padrão já do Jardim também muito bem estabelecido, mesmo com mudanças e aí individualidades. O Arrascaeta aparecendo muito bem, Paquetá também jogando muito bem ontem, eu acho que isso é legal da gente observar. Assim, o Flamengo, a gente chamou um pouquinho a atenção a escalação, né, Glaucio? Porque a gente olha para um Flamengo que foi muito bem nos jogos anteriores, contra o Fluminense, por exemplo, e aí talvez a expectativa do Flamengo manter a escalação.
E aí o Leonardo Jardim opta em mexer em 5 posições. Acho que os caras que entraram foram bem de acordo com o momento, né? Porque o Emerson Royal e o Ayrton Lucas, por exemplo, eles podem render muito mais. Mas dentro do que se é esperado do momento deles, acabaram não complicando, deram conta do recado. Enfim, o Danilo foi muito bem no sistema defensivo, contribuiu ali com o Léo Pereira. E o Carrascal, né, que é um jogador também que não é considerado titular no momento, teve um erro no lance do gol, como o Jailson falou, foi um pouquinho cobrado também com relação no momento da substituição. Mas é isso, o Flamengo tem um padrão tático, o Flamengo tem uma evolução com relação a isso, fica muito claro. O Flamengo, logicamente, pelo olhar do Leonardo Jardim, optou em movimentar um pouco mais o time, dar confiança para alguns jogadores, dar minutagem para outros, retomar a confiança, e as coisas funcionaram, né? Logicamente, quando a gente olha para a escalação, se tratando de jogo de Libertadores, o Flamengo já fez movimentos parecidos, acabou se complicando um pouquinho, mas isso não aconteceu ontem. Mas eu volto a repetir, o Flamengo teve um jogo convincente na questão coletiva, os jogadores que entraram não complicaram, mas os jogadores titulares do Flamengo foram realmente o que definiram o jogo, né? Questão do Paquetá, do Arrascaeta, a entrada do Pedro também, que acabou fazendo o gol. O Luiz Araújo também entrou muito bem nessa função de armador ali, né? Contribuindo também na saída do Arrascaeta. Mas é isso, assim, é lógico que você movimenta as peças, você dá confiança para todo mundo, a arquibancada entende, né? E responde com relação às movimentações do torcedor. E uma vitória bem bacana do Flamengo, né? São 6 pontos agora na Libertadores, líder do grupo, e a expectativa muito, muito boa e grande para a competição. Para começar bem essa fase de grupos de Libertadores, né, Bruno? Muitas vezes também o torcedor ia buscar a lembrança da temporada do ano passado, né, que começou ali oscilando muito nessa fase de grupos, mas o Flamengo com as suas 2 vitórias, líder deste grupo A da Libertadores. Ontem se permitiu, inclusive, essas mudanças, um adversário de um nível até mais baixo também, e aí deu para mexer e deu para ver esse Flamengo jogando também modificado. Já a gente volta aqui do Rio, Bruno, com mais deste Flamengo, líder do seu grupo na Libertadores. Fim de semana tem Brasileirão. Cícero Melo estará aqui conosco também. Terá o prazer também de estar ao lado do Capita, Fábio Luciano. Estar com você. Esse homem ontem lá no Maracanã é ídolo também, né, Bruno? Vamos passando com o Capita. Capita sempre muito festejado pelo torcedor do Flamengo por aqui, amigos. E tem que ser mesmo. Obrigado, Glaucio. É isso aí, nação rubro-negra. Ela, Renata Fã, ficou encantada e fica abismada, sim, e acaba reagindo à atuação monstruosa do Mengão. Galera, foi um show de bola, um show de gol e um show de, claro, capacidade em campo. Esses jogadores estão jogando muito. O Fla tá daquele jeito. É o Malvadão, gente. O Malvadão é líder da Libertadores. E agora, a partir de agora, a coisa vai esquentar. Não tem mais rival contra o Malvadão aí na Libertadores. E também não tem no Brasileirão. E já sabe, não tem em lugar nenhum. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E rola aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Não esquece de hypar o vídeo e de olhar aí os nossos produtos no vídeo, galera, para vocês comprar conteúdo do Mengão, camisa e muito mais. Lembrando aí de deixar os créditos para a Band e também para a ESPN. Até o próximo vídeo.